pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rayane, fui aluna do Promédico em 2011, então conheci alguns de vocês. Para fazer um relato da minha história, minha história de estudo, até chegar aqui, terminei o ensino médio em 2005, na Escola Estadual Álvaro Gaudense de Queiroz. E nesses anos eu tinha um sonho cultivado, um sonho que muitos me disseram que era impossível, mas um sonho que eu vejo a concretude dele hoje. E é por essa concretude que eu não estou aí com vocês há poucos dias do Enem. O Enem já é no próximo sábado. Entretanto, devido às atividades, eu não pude estar com vocês essa semana. Mas eu queria trazer para vocês uma palavra de esperança. Sei que depois desses meses de estudo, meses sentados numa cadeira, meses cansativos, nós temos, às vésperas da prova, uma preocupação. E se não der certo? Entretanto, na nossa vida, nós temos que entender que todas as coisas, elas estão no controle daquele que nos criou, no controle do Senhor. Então, eu queria compartilhar com vocês um texto de Rubem Alves, que eu gosto demais desse texto. É um texto que fala de escolas que são asas e escolas que são gaiolas. E na nossa vida, existem pessoas, existem acontecimentos que se transformam em gaiolas. Gaiolas que dizem que nós não podemos sonhar, que nós não podemos acreditar nos nossos sonhos. Gaiolas que dizem que nós temos como sair daquilo, como se tivesse tudo tão pronto, tão determinado, e na verdade nós podemos ser os pássaros. Nossa vida, nós podemos transformar os nossos acontecimentos, as pessoas que passam pela nossa vida como esses pássaros, essas asas que dão pra gente condição de voar. Então eu não digo pra vocês que na minha vida eu não tive adversidade e eu não tive pessoas ou acontecimentos que poderiam ter se transformado em gaiolas, porque eu tive. Pessoas que chegaram pra mim e diziam que não tinha como, que era impossível, mas eu acreditei. E eu não cheguei aqui porque eu simplesmente criei asas e voei, não. Apesar de permitir que as pessoas e os acontecimentos fossem asas, eu tinha esperança. E tem um texto, não de Rubem Alves, mas um texto da Bíblia, que eu queria ler para vocês, em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu sei que durante todo esse ano, até o mês corrente que estamos, vocês se prepararam. Vocês lutaram, vocês assistiram aulas, como eu estive no ano passado fazendo isso. Dias de aniversário dos nossos pais que passem a gente na mesa, o dia do nosso aniversário, feriados que nós gostaríamos de estar com a nossa família e nós passamos na escola estudando. Então vocês se prepararam, nós nos preparamos. Entretanto, quem confia em Deus sabe de uma coisa: a vitória vem do Senhor. Nós podemos correr, nós podemos ir com a nossa força, mas nós devemos submeter essa força a Ele. Então foi isso que eu fiz. Se alguém chegasse para mim e perguntasse qual o segredo, eu diria: acreditar no Senhor, entregar tudo para Ele. E eu confesso que muitas vezes não é fácil, porque há uma tendência em nós de querer acreditar na concretude do que vemos. Mas esperar em Deus é a melhor escolha. Então, como eu falei, eu concluí o ensino médio em 2005, numa escola pública, onde professores que eu tive diziam para mim que era impossível fazer medicina, e diziam: Rayane, você deve escolher uma coisa mais fácil. E naquele momento eu desacreditei do que eles estavam dizendo, porque eu acreditava no meu sonho. E essas pessoas, embora elas não saibam, elas foram azadas, porque elas eram dizendo que não, e eu acreditava que sim. Então eu fiz vestibular e não fui aprovada em 2005. E aí em 2006 fiz vestibular novamente, também não fui aprovada, e fui aprovada na UEPB, para o curso de Ciências Biológicas, no qual eu me graduei. Me graduei ano passado. E aí, o que acontece? Durante esse período, de 2005 até 2011, eu fui fazendo outras coisas. Em 2008, fui aprovada para enfermagem na UEPB. Em 2009, Ciência da Computação na UFCG. Comecei o curso, mas eu sabia que não é o meu lugar. Porque o meu lugar é onde o meu coração deseja, o meu lugar é medicina. E aí, continuei crendo no meu sonho e deixei para trás Ciência da Computação e continuei fazendo Biologia. E nesse período, fiz vestibular mais uma vez e também não fui aprovada.
Até que em 2011, ano de conclusão, com o trabalho de conclusão de curso para fazer, eu decidi fazer o cursinho. E eu digo para vocês que foi um período muito crítico, porque enquanto eu vi os meus colegas na biblioteca estudando, eu tinha que ir estudar uma coisa totalmente diferente. E tem mais um agravante, eu trabalhava e ainda trabalho. Então eu vi as pessoas tendo que estudar, tendo que fazer aulão, tendo que fazer aula de aprofundamento como tem à tarde, e eu não podia fazer aquilo. E quantas vezes eu pensava, será que está valendo a pena tudo isso? E hoje eu olho para trás e eu digo para vocês, valeu a pena tudo isso. Valeu a pena tudo isso porque quando eu ia fazer as provas, e no ano passado eu fiz 3 provas, fiz a prova da UFCG, como o Enem, que vocês vão fazer no próximo final de semana, fiz a UFRN e fiz a UFPB. E nessas 3 provas, como agora para vocês o Enem é a primeira, nessas 3 provas, eu fazia uma coisa, eu fazia uma oração. E a minha oração, eu queria compartilhar com vocês, está em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E quem que era essa multidão que eu não tinha força? É a multidão da concorrência. Muitas vezes, às vésperas da prova, nós pensamos, mas no meu curso a concorrência é 90 por uma vaga. Como é que eu vou conseguir galgar uma vaga? Então, essa era a minha multidão. Essa pode ser a sua multidão, a multidão da concorrência. E nos dias de prova, eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho condição de ir contra essa multidão. Mas é como diz no final do texto, os meus olhos estão postos em ti. E aí, quando eu terminava a oração, no versículo 15, olha o que dizia. E é isso que eu gostaria que vocês lembrassem dessa palavra hoje. Não tem mais, nem vos assusteis, porque dessa causa e dessa multidão eu cuido, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então era crendo que aquele sonho não era só meu, era crendo que aquele desejo não era só meu, mas era um sonho de Deus para a minha vida, que eu ia fazer aquela prova. Então, o Senhor, Ele honrou esse sonho. Não porque eu merecesse, não porque eu tinha capacidade, mas porque os meus olhos estavam nele. Porque o cavalo se preparou, como vocês se prepararam. Eu fui, eu estudei, eu passei horas como vocês. Mas eu sabia que se ele não permitisse, eu não conseguiria chegar. E para a glória dele, fui aprovada na UFRN, fui aprovada na UFPB. E por questões diversas, optei pela UFPB e estou hoje, às vésperas do 2º período do curso. E espero encontrar vocês aqui no ano que vem ou em congresso da área médica, muito proximamente. Mas o que eu desejo para vocês é, confiem em Deus. Sejam esse cavalo que se preparou, mas que está confiando no Senhor. Entendam que essa peleja não é de vocês, mas é de Deus. E que essa multidão que vocês podem imaginar que é a concorrência, ela pode se transformar em nada. Se você acreditar em Deus e você compreender que você fez a sua parte. E que isso que vai acontecer sábado e domingo é apenas uma prova. E é essa prova que pode trazer para você a sua vaga. Então, é o meu desejo para vocês nesses dias, um desejo de paz, de esperança, de entendimento, que a parte de vocês foi feita. Os professores fizeram a parte deles e agora é preciso que nós entreguemos para aquele que tem no controle todas as coisas a nossa esperança. Então, desejo para vocês que fiquem com Deus, espero conhecer aqueles que eu ainda não conheço, poder abraçar e compartilhar mais profundamente um pouco da minha história. Então, que Deus abençoe.